Maravilha, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um exercício. E agora a gente vai trabalhar com um exercício bem interessante que, na verdade, une os conceitos de perda de carga e do uso da equação de transporte de Reynolds, tá bom? Então, vamos ler o enunciado com carinho, vamos pensar, vamos formular bem esse enunciado para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Uma bomba eleva a água de um reservatório A para outro B, como na figura. Então, tem um certo reservatório aqui com uma cota zero de superfície aqui, né, que ele deu para a gente. Tem um outro reservatório B com uma cota de superfície de 73 metros. E aí tem uma bomba que está sendo responsável por jogar água do reservatório A para o reservatório B. Beleza. A perda de carga entre A e 1 é igual a 3 vezes a carga cinética, 3 vezes a carga cinética no conduto de diâmetro 0,20. E a perda de carga entre 2 e B é igual a 20 vezes a carga cinética no conduto de diâmetro 0,10. Informação importante. Ou seja, neste trecho inicial, entre A, o reservatório, né, e esse ponto 1, logo antes da bomba, que seria a tubulação de sucção, né, nós temos um diâmetro de 0,20, ou seja, 20 centímetros de diâmetro, e uma perda de carga 3 vezes a carga cinética. Legal. E aí, entre 2 e B, que seria a tubulação de recalque, nós temos um diâmetro de 0,10, 10 centímetros, e uma perda de carga 20 vezes a carga cinética. Então, vamos escrever isso. O que ele está falando para a gente? Ele está falando que a perda de carga, que eu vou chamar aqui de ΔH, a perda de carga é entre A e 1, é 3 vezes a carga cinética. O que é a carga cinética? É o V2 sobre 2G. Então, é o V ao quadrado sobre 2G. Essa é a carga cinética, que vem lá da equação de Bernoulli. Tá bom? Lembrando o seguinte, pessoal. Isso aqui está em metros, tá bom? Perda de carga a gente sempre mede em metros. Muito raro a gente medir perda de carga em outra unidade, a não ser que seja um pedido explícito, tá bom? Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com essa carga cinética porque ela precisa estar em metros também, tá bom? Então, da equação de Bernoulli, a gente geralmente fala 1 sobre 2 ρV ao quadrado. Mas essa medida aqui não está em metros, tá bom? Dividindo isso aqui por ρ vezes G, que seria o peso específico, nós vamos ter V2 sobre 2G. Tá bom? Então é daqui que a gente tirou. E agora sim a unidade está em metros. Tá bom? Então só tomem cuidado com essa primeira modificação, tá bom? Para vocês não colocarem o ρ aqui, porque senão a unidade vai ficar errada. E aí ele fala que a outra perda de carga, que é o ΔH entre 2 e B, é 20 vezes a carga cinética, né? 20 vezes V2 sobre 2G. Como nós temos diâmetros diferentes, claro que nós vamos ter velocidades diferentes, tá? Então eu vou colocar aqui como V1 e aqui como V2. Ou melhor dizendo, eu vou colocar como VA1. VA1. E vou colocar ali embaixo como V2B. Legal? Isso aqui também está em metros, não podemos nos esquecer. Legal, ele dá os diâmetros também, né? Então vamos colocar aqui que o diâmetro de A1 é 0,20 e o diâmetro de 2B é 0,10. 0,10 metros. Admitindo um rendimento de 80%, então ele deu um rendimento da bomba, aqui eu vou colocar aqui no cantinho. Rendimento de 80%, 0,8. Determinar a potência, ele quer a potência, então, desenvolvida pela bomba quando a vazão for 15 litros por segundo. Outra informação importantíssima, eu vou colocar até em vermelho. Ou seja, o que é 15 litros por segundo? Maravilha. Determine também as pressões em 1 e 2. Ele pediu para esboçar a linha piezométrica, ou seja, a linha de pressões, o que está acontecendo com a pressão ao longo do escoamento, ao longo do tubo. Bom, então vamos por partes, né? Ele pediu primeiro para determinar a potência. Quando a gente pensa em potência, a gente já sabe qual equação de Reynolds utilizar, que é aquela equação de potência. Né? Então, o Q menos potência mecânica, etc. Ele não falou absolutamente nada sobre variação térmica, ele não falou absolutamente nada sobre variação no tempo, ou seja, nós temos regime permanente. Então vamos escrever a equação de Reynolds, que nos interessa, que vai ser o menos potência mecânica
que a gente precisa agora, assim como todos os exercícios que a gente desenvolveu até agora, é determinar um bom volume de controle e analisar as superfícies de controle. Então, para determinar um bom volume de controle, a gente precisa ter as condições de contorno bem definidas. Então, esse aqui seria o nosso volume de controle. E aí, a condição de contorno do reservatório, a gente já sabe, né? A gente pode assumir que o reservatório tem uma dimensão muito grande, portanto, a velocidade aqui é muito próxima de zero. E como ele está exposto à atmosfera, a pressão ali vai ser a pressão atmosférica. Ou seja, maravilha, nós temos tudo bem resolvido. Bom? Então esse vai ser o nosso volume de controle. Nós temos aqui duas superfícies de controle agora, né, que são a de entrada e saída de fluxo. Vamos colocar aqui o nosso versor, para a gente não se perder. Nós temos aqui o nosso versor apontando para fora. Nosso vetor velocidade, claro, vai estar apontando aqui para dentro, porque está entrando fluido, né? Seria uma entrada de fluxo. E aqui ele vai estar apontando para fora, porque é a nossa chegada, está saindo, né? Legal. E a nossa superfície de controle vai ser o seguinte, aqui a gente vai ter uma certa área de entrada, e aqui a gente vai ter uma certa área de saída. Então, maravilha, conseguimos caracterizar o nosso volume de controle e as nossas superfícies de controle. Já aproveitamos também para desenhar os nossos vetores para a gente não se perder lá no produto escalar depois. Legal. Então, vamos abrir essa integral. Observe o seguinte, aqui a gente fez essa consideração sobre a velocidade de rebaixamento, que aqui é muito próxima de zero, certo? E aqui é a mesma coisa. A velocidade aqui é muito próxima de zero. Nós temos aqui reservatórios expostos à atmosfera, e portanto a pressão aqui é P atm, assim como a pressão aqui. Ou seja, este termo aqui de velocidade, ele vai ser negligenciável, tá bom? Vai ser zero. Em termos de cota, nós temos a cota, não podemos esquecer. O exercício até nos deu. Variação de energia interna, nós temos, porque nós temos perda de carga. Se você não viu a aula passada em que nós falamos a respeito de perda de carga, por favor, assista. E a pressão em cada ponto, em cada superfície, vai ser justamente a pressão atmosférica. E, portanto, a pressão relativa é zero, e esse termo vai embora também. Tirando todas as constantes da integral, integrando a área, nós vamos ter V vezes área, que é justamente a vazão. Então, a gente pode colocar em termos de vazão. Então, vamos fazer isso com calma. A gente vai ter aqui o produto escalar de VdA. Na área de entrada, nós temos um ângulo de 180 e, portanto, nós temos cosseno como menos 1. Então, vai ser menos aqui. Então, a gente vai ter G vezes Z1 mais o 1, que multiplica ρ, vezes V, vezes a área de entrada, que multiplica menos 1. Esse V vezes a área de entrada é a minha própria vazão. Então, posso colocar isso aqui Q. Ou melhor dizendo, menos Q. Já colocando menos 1. Menos Q. E agora a gente faz a mesma coisa para a área de saída. Nós vamos ter G vezes Z2 mais U2, que multiplica ρ vezes Q. Nesse caso positivo, porque o cosseno vai ser igual a 1, vai ser positivo. Vamos agora colocar o Q em evidência. Né? O Q até o ρ em evidência. Né? E tudo isso aqui é igual a menos potência mecânica. Maravilha! Agora, se vocês se lembrarem da aula passada, nós determinamos o seguinte, que a perda de carga é uma perda de pressão que é definida como ρ U2 menos U1. Tá bom? Então, nós temos aqui uma variação de pressão. Mas a nossa perda de carga, ela está em uma outra unidade, que é metros. Tá bom? Então, a nossa perda de carga, que eu chamei lá em cima de ΔH, ela está em metros. E como a gente passa para metros? É a variação de pressão dividido por ρ vezes G. Certo? Isso aqui vai me dar um valor em metros. Ou seja, a minha perda de carga é a minha variação de pressão dividido pelo peso específico. Aqui nós temos a variação de pressão, que a gente vai calcular aqui agora. Ó. O ρ vezes o 2 menos o 1. Então vamos substituir isso. Nós vamos ter o seguinte. Menos potência mecânica vai ser Q, que multiplica
Rho vezes G, vezes Z2 menos Z1 é a diferença de altura, eu vou chamar de HG, altura geométrica, mais Rho vezes o 2 menos 1, que é a minha perda de pressão, a minha variação de pressão, né? A minha perda de carga que está descrita aqui. Ou seja, isso aqui vai ser a minha perda de carga vezes Rho vezes G. Certo? Então tudo que eu fiz é o seguinte, multipliquei o Rho aqui, nós chegamos nessa expressão. Essa expressão me dá a variação de pressão do meu sistema. E a minha perda de carga eu posso passar para metros, né? Minha perda de carga é expressa em metros, que é a minha variação de pressão dividido por Rho vezes G. Observe que ΔP é igual a ΔH vezes Rho vezes G, que é justamente aqui. Então só passei para lá e substituí direto. Foi só isso. Agora sim nós temos a perda de carga que o exercício passou para a gente, aqui em cima. Ó. Essa perda de carga é 3 vezes igual a carga cinética. O ΔH, nós temos ele de fato na nossa equação. Tá bom? Se a gente tivesse deixado o ΔP, estaria errado. Tá? Então agora a gente tem todas as informações que a gente precisa para calcular a potência, certo? A vazão nós temos, que vai 15 litros por segundo. Rho da água a gente sabe, o G a gente sabe. E a altura geométrica é a variação de cota. Olha só, qual que vai ser o nosso HG aqui? Ó? A cota da superfície é 0 e a cota dessa superfície é 73. Ou seja, 73, que é o Z2, menos Z1, é 73. 73 menos 0. Ou seja, Hz é 73. Essa perda de carga a gente consegue calcular agora. Qual que vai ser essa perda de carga? Olha só. A perda de carga do meu volume de controle todo é a soma das minhas perdas de carga parciais aqui, né? Que ele deu pra gente dividido entre o trecho A1 e o trecho 2B. Então vai ser ΔH1 mais ΔH2B. Vai ser minha perda de carga total. Então, vamos calcular essa perda de carga primeiro. Vamos trabalhar com ela e aí substitui o valor aqui e pronto. Então, ΔH vai ser a perda de carga em A1 mais a perda de carga em 2B. Para a gente conseguir calcular a perda de carga em cada um, a gente precisa das velocidades. Bom, então a gente vai ter que calcular a velocidade. Como ele deu o diâmetro para a gente tem informação de área. Velocidade é igual a vazão dividido por área. Então vamos escrever isso aqui. O nosso VA1 vai ser igual a vazão dividido pela área. Qual que é a área da seção? É P dA1 ao quadrado sobre 4. Qual que é a nossa vazão? É 15 litros por segundo, ou seja, 15 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Vai ser π vezes o 0,20 ao quadrado sobre 4. E isso aqui vai me resultar em 0,48 metros por segundo. Bom? Agora a gente faz a mesma coisa para o outro V, que seria o V2B. Bom? Agora, com essas informações de velocidade, a gente consegue de fato calcular a perda de carga. Então vamos lembrar. Substituindo o valor aqui, que nós encontramos de 0,48 aqui, e fazendo a conta, considerando o G 9,8, né? A gente vai ter o seguinte, que a perda de carga vai ser 0,035 metros. Agora a mesma coisa para a nossa perda de carga no outro trecho, que é o 2B. Só que nesse caso é 20 vezes, né? 20 vezes V2B ao quadrado sobre 2G. Substituindo o valor de velocidade e fazendo a conta, a gente vai ter o seguinte, que a perda de carga aqui vai ser 3,72 metros. Ou seja, a perda de carga total, o ΔH total, vai ser a soma dos dois, que vai ser 3,755 metros. Legal? Então, agora que a gente tem a perda de carga calculada, nós conseguimos agora desenvolver a potência mecânica necessária. Bom? R$ 11.294,21 watts. Legal? Então agora nós conseguimos encontrar a nossa potência mecânica. Porém, pessoal, essa potência mecânica é o que a gente calculou que nós precisamos fornecer ao fluido para que ele consiga ser passado do reservatório A para o reservatório B. Bom, então esse é o mínimo. Mas nós temos uma eficiência, nós temos um rendimento da nossa máquina que ele passou para a gente que era 0,8. Ou seja, nós precisamos ter
um acréscimo em cima dessa potência mecânica do nosso dispositivo para que ele consiga fornecer este valor, certo? Então, na verdade, nós precisamos de uma potência a mais para que 80% dessa potência do dispositivo seja justamente este valor. Ou seja, a nossa potência real vai ser igual à nossa potência mecânica que nós calculamos, dividido pelo nosso rendimento. Ou seja, vai ser 11.294,21 watts dividido por 0,8. Isso vai dar a potência real, a potência do nosso dispositivo. Ou seja, eu vou chamar aqui só de potência. Nossa potência vai ser 11.117,77 watts. Então aqui a gente conseguiu calcular a potência da bomba. A potência que a bomba precisa ter para conseguir operar nessas condições que a gente propôs de reservatório. Bom? Legal. O que a gente tem agora que o exercício pediu para a gente? Determine também as pressões em 1 e 2. Como que a gente vai conseguir calcular as pressões em 1 e 2? É o seguinte. A gente vai ter uma certa pressão aqui, neste ponto A, certo? Ele, inclusive, deu a cota para a gente de onde começa a tubulação. Isso é importante, né? Então, a gente tem aqui uma altura de água de 6 metros em cima do tubo. E aí, a pressão em 1 vai ser o seguinte. A pressão que ele tem aqui, menos a perda de carga que ele desenvolve ao longo dessa trajetória. Tá? E que a gente calculou, que seria o ΔH-A1. Que está aqui, né? ΔH-A1. Nessa trajetória, ele perde 0,035 metros de coluna d'água de pressão. Bom? Ou seja, a pressão em 1 vai ser igual a pressão em A menos a perda de carga entre A e 1. A pressão em A a gente pode tirar da altura de coluna de água que existe aqui em cima. Né? Então, entre a superfície livre do reservatório e a cota de instalação da bomba, nós temos 6 metros, ou seja, nós temos uma coluna de 6 metros aqui em cima. Ou seja, PA vai ser 6 metros de coluna d'água, certo? 6. Menos a nossa perda de carga, que é 0,035. 0,035. Isso resulta para a gente em uma pressão de 5,965 metros. Agora, o que a gente tem é o seguinte, a pressão em 2. Qual que vai ser a nossa pressão em 2? Vamos voltar para o desenho. A gente vai ter o seguinte, depois que o fluido passa pela bomba, ele vai ter uma outra pressão. Então a gente precisa fazer o caminho inverso aqui, né? Esta pressão aqui em 2, ela precisa ser suficiente, essa energia em 2 precisa ser suficiente para que o fluido consiga passar pela tubulação toda, ou seja, ele tem que vencer a perda de carga da tubulação, mais a diferença de cota. Ou seja, ele precisa subir esses 6 metros, mais esses 73 metros, mais a perda de carga. Ele precisa vencer tudo isso para que o fluido consiga chegar no reservatório B, certo? Ou seja, a pressão em 2 vai ser o seguinte, vai ser a diferença de cota, né? Então vou chamar aqui de HG mais a perda de carga entre 2 e B. Então, qual que vai ser a altura geométrica? Observe que a cota de instalação da bomba está 6 metros abaixo dessa cota inicial do reservatório A. Ou seja, ele precisa vencer esses 6 metros iniciais e mais os 73 até o B. Ou seja, é 73 mais 6. 73 mais 6. Mais a perda de carga em 2, que ele precisa vencer também, que é 3,72. 3,72. E isso aqui vai me resultar em 82,72 metros. Em 2, eu preciso ter uma pressão equivalente a 82,72 metros de coluna de água para ele conseguir vencer tudo. Tá bom? Então agora estão determinadas as pressões em 1, a pressão em 2 e a potência necessária para a bomba. Tá bom? E aí o que falta para o exercício é desenhar, esboçar essa linha piezométrica. Né? Então vamos desenhar aqui embaixo um rascunho
desse sistema, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um certo reservatório. E agora, pessoal, observe o seguinte. A cota piezométrica, ela é a soma de dois termos, tá? Então, H, que seria a nossa cota piezométrica, vai ser o seguinte. Vai ser a posição mais a pressão do meu ponto, né? Nesse caso, em metros de coluna d'água. A superfície do meu reservatório está exposta à atmosfera. E, portanto, a pressão relativa é zero. Então, este termo aqui vai embora. Sobra para a gente que a cota piezométrica vai ser igual à cota geométrica da superfície do meu reservatório. E onde fica essa cota geométrica? Fica justamente no mesmo nível que a superfície do meu reservatório, certo? Ou seja, a minha cota piezométrica está justamente alinhada com a minha superfície livre. Legal, então aqui é a cota piezométrica que eu tenho. E observe o seguinte, à medida que o fluido vai escoando ao longo dessa tubulação, ele vai perdendo energia, porque nós temos a perda de carga, certo? Então a linha ela vai decrescendo, ligeiramente decrescendo, até que ela chega na bomba, né? Então, essa diferença de energia que houve aqui é justamente a minha perda de carga. E aí, quando ele chega na bomba, a bomba é justamente o dispositivo que fornece energia para o nosso escoamento, né? Então ele vai ter um pico de energia aqui. Vai ter um pico, a nossa cota piezométrica vai lá em cima. E aí, passada a bomba, nós vamos ter novamente o escoamento por esse segundo segmento. E aí nós temos a perda de carga novamente. Então ele vai perdendo carga, vai perdendo energia, até que ele chega de novo na nossa pressão final aqui em cima. Porque aqui o nosso reservatório está exposto à atmosfera, e portanto este termo aqui vai para zero. Ou seja, a minha cota piezométrica aqui está alinhada com a superfície livre. Tá bom? Então este seria um esboço da nossa linha piezométrica. Então ele começa com uma certa energia disponível aqui em cima, que é justamente a cota do meu reservatório. Ele começa a perder energia por conta da perda de carga. Chega na bomba, a bomba fornece um pico de energia para a gente. E aí ele começa a perder novamente nesse segundo segmento, até que ele chega novamente na superfície livre do reservatório de cima. Tá bom? Então essa seria a linha piezométrica. Tá bom? Com isso nós encerramos a resolução deste exercício. Tá bom? Espero que tenha ficado claro a resolução do exercício. E um abraço.